Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha do canal Pand Raros. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe com os amigos e, se possível, deixe seu like. A Pand, como eu já falei em outros vídeos, é um grupo de apoio a pessoas com panhipopituitarismo e diabetes insípidos. O nosso símbolo deve estar aparecendo por aqui. São vários quebra-cabeças representando os membros do grupo, unidos em prol de uma causa, a Pand, com um coração, que representa o amor, nossa união por amor. Hoje eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente para você, trazer um pouco do nosso cotidiano. Eu participei de um programa do Instituto Vidas Raras, mas não teve, como eram com outras pessoas, a gente não pôde contar todos os casos da vida de raro, todos os casos engraçados que a gente passa por ter doença rara. E é sobre isso que eu venho falar com você hoje. Quem tem diabetes insípidos tem uma sede intensa e uma vontade de fazer xixi também intensa. E isso faz a gente passar durante o dia muitos constrangimentos. E o nome desse vídeo eu coloquei, seria cômico se não fosse trágico, né? Porque é uma doença, mas às vezes é engraçado mesmo. Eu, por estar muito apertada para fazer xixi, já passei muito aperto, principalmente em viagens. Porque a gente usa o DDA-VP, que é o remédio, né, para diabetes insípidos, acetato desmopressina, né, 2 vezes por dia. Tem gente que usa 3, mas o efeito dele, perto da hora que você usa, é ok. Mas depois de algumas horas, parece que para o efeito e aí você não tem controle mais, nem da sede, nem da urina. Direto o povo fala, nossa, você tomou essa garrafa numa golada só, e eu tomei 1 litro de água. E sempre que eu tô a caminho de algum lugar, eu tenho que parar no matinho, porque eu não consigo chegar de um posto a outro de gasolina, ou de algum restaurante que esteja, né, à beira da estrada. Aí, então, sempre me acontece essas eventualidades, eu tenho, que nem são mais eventualidades, né, desses 7 anos, sempre eu saio demarcando o território nacional, fazendo xixi por todo o Brasil, e já aconteceu, vamos para aqui, vamos entrar na estrada ali de chão um pouquinho, e aí eu tô bem lá fazendo xixi, chega o dono e a gente levanta com papel higiênico voando, segurando e perna pra que te quero. Já aconteceu uma vez eu estar chegando num lugar lá em Campos do Jordão e o lugar tava fechado e eu tive que brigar na portaria porque eu falando, o estacionamento já tinha gente, então não tinha jeito de usar estacionamento de banheiro e o espaço, né, que era um jardim, um ponto turístico, estava muito cheio e não tinha como eu entrar, e eu tive que brigar na porta porque eu precisava entrar, e eu explicando pro moço, é doença, eu tenho que fazer xixi, e é muito difícil a gente explicar que essa diabetes que a gente tem não é a mellitus, né, que é a da insulina, que não tem nada a ver com glicose, e que a gente precisa mesmo é de um banheiro e um bom copo de água, de preferência gelado. Se você conversar com qualquer pessoa que tem diabetes insípidos, eles vão te falar que gostam de líquido gelado, e é assim mesmo. Outro problema que a gente tem com a diabetes insípidos é a medicação. Por quê? Porque o acetato desmopressina, o DDA-VP, licença, até gravando o vídeo aí, só de eu falar dele. O acetato de desmopressina, ele é usado no nariz. E toda vez que a gente cheira o remédio, dá uma coceira e espirros acontecem também relatos, não foi comigo, nunca tive problema com a polícia, porque eu sempre uso dentro do carro ou dentro de casa, quando eu tô na estrada eu uso dentro do carro, mas já teve gente que usou em rodoviária e tal, e a polícia abordou, porque realmente você cheira, né, com um canudinho e é meio estranho. Mas é a forma da gente usar o remédio, ele é inalado. Então essa doença, ela prega peças na gente, né? A gente realmente tem que ver o lado bom e tentar sorrir com essas coisas, porque
seria cômico, né? Se não fosse trágico. Ele é caro, então a gente tem que ficar numa guerra para poder conseguir a medicação também nas farmacinhas de alto custo. E isso faz a gente fazer altos barracos, porque a gente precisa brigar para uma coisa que é nossa de direito. Além dele, tem um outro remédio que é da PAN, que é o GH, que é uma injeção, é injetável. E essa questão da gente de remédio e droga, né? Eles falam que eu falo, eu uso drogas, né? Porque a medicação é uma droga realmente. Na hora de buscar a medicação, já aconteceu altos barracos, porque tanto o GH, que é para quem tem panhiputarismo, quanto o acetato desmopressina são nas farmacinhas de alto custo e a gente acaba tendo que brigar para poder conseguir. Com relação ainda ao diabetes insípido, só para mim não perder o raciocínio, ainda por cima a gente tem que estar tirando sangue direto. E aí o que eles falam? Eu falo que remédio é droga e dá a impressão que a gente é drogado mesmo. Toda semana vai tirar sangue. Toda vez que eu chego no laboratório, eles falam, esse braço seu é igual de usuário de heroína, porque o buraquinho nem fecha. Toda semana eu furo 2 vezes, no mínimo, para poder ver o sódio e o potássio, né, controlado, se está controlado no nosso sangue. Mas voltamos aos barracos lá nas recepções das farmacinhas de alto custo. Primeiro, eles não atendem o telefone. Não sei aí no seu estado, mas aqui eles não atendem o telefone. Aí quando você chega lá para reclamar que você não conseguiu saber se o remédio estava lá ou não por telefone, tá ocupado. Aí quando você olha, o telefone tá fora do gancho, fica fora do gancho o tempo todo. É claro que tá ocupado, ninguém põe o telefone no gancho. E aí uma vez aconteceu um negócio muito engraçado, que me fez passar muita raiva na hora, mas depois eu achei que foi graça. Porque a farmácia era num pé de um morro assim, no alto do morro, e o carro ficou lá embaixo, e a gente não sabia onde que era, estacionou e foi a pé. E o remédio precisa de ser colocado na caixinha de isopor. O que a gente fez? Esqueceu a caixinha de isopor no carro. E aí quando eu cheguei lá para pegar a medicação, eu já sabia o processo, então o atendente não quis entregar. E o pior de tudo é que eu falava assim, me entrega essa medicação agora, ela é minha. E ele falava assim, não, porque a partir do momento que a medicação sair daqui, é responsabilidade sua. Aí eu falava, exatamente por isso, porque é responsabilidade minha que você vai me entregar. Então o negócio, pra você ver, a pessoa fala, não sabe nem interpretar o que tá falando. Se é responsabilidade minha, a partir do momento que ele podia me entregar para eu poder chegar no carro e colocar no isopor, porque também ela não ia estragar no tempo de eu descer o morrinho, não. Mas como ele não viu a caixa de isopor, ele não quis me dar e eu fiquei muito brava e dei um piti e não teve jeito. O meu marido que estava me acompanhando teve que ir lá buscar a caixinha de isopor. Mesmo falando o tempo todo que era responsabilidade minha a partir do momento que o remédio saísse dali e que eu assim, é sempre assim mesmo o procedimento. A PAN também tem um outro cenário que é a insuficiência adrenal. As crises de insuficiência adrenal, geralmente a gente vai para o hospital, tem que tomar hidrocortisona na veia, e quando o plantonista não entende e não sabe nem o que é hipófise, não sabe, nem parece que existe ausência de cortisol, e que quando o corpo não produz, ele tem que ser reposto via venosa, você além de estar passando mal, com vômito, com dor, com diarreia, você ainda tem que brigar com o plantonista e ensinar, ficar dando aula para ele de como é que vai, que a hipófise comanda lá na suprarrenal, que a suprarrenal libera o cortisol, e que você não faz nada disso porque simplesmente você não tem hipófise. E isso já me aconteceu muitas vezes. Uma das vezes que eu tive uma crise de insuficiência adrenal, eu tive por um estresse emocional muito grande, que foi um acidente em casa, um acidente doméstico com meu pai caiu do telhado, e eu fui com meu pai para o hospital. Depois, né, de socorrer, pegar ambulância, foi um acidente feio mesmo, teve traumatismo craniano, e teve que ter sido socorrido na emergência e tal. A médica não queria olhar para ele, né, cuidar, fazer o que tinha que fazer. E nessa briga com a médica para ela poder olhar ele, eu vi que ele estava sem memória, que ele não estava, né, reconhecendo as pessoas, a não ser que fosse eu, porque ele só reconhecia eu, mais ninguém. E não estava sabendo nem o que ele tinha acontecido com ele, né, que ele tinha caído, ele não lembrava, e a médica não estava confiando.
E nisso eu fui ficando muito... Se ela não for lá ver agora, eu vou dar uma chinelada, né? Porque eu não suportava mais. Eu sabia que qualquer hora eu ia desmaiar ali, eu não ia aguentar mais tanta pressão. E ela não atendia. E realmente o caso era sério. Precisou, né? A gente mora no interior, de ser transferido para Belo Horizonte, fazer cirurgia na coluna. Precisou perder uma audição, um ouvido, né? A audição de um ouvido. E né, teve uma série de 6, 7 costelas, acho que foram 6 costelas fraturadas, e nem isso a bendita da plantonista que estava lá não conseguiu ver, porque ela tirou o raio-x, mas não olhava para ele, e era isso a nossa briga maior. Eu queria que ela olhasse para o raio-x para ver que estava quebrado, e ela não olhava. E quando ela ia lá, ela falava assim com ele: quem que é essa? E era a única resposta que meu pai sabia dar: essa é minha filha. E eu falava, mas o resto ele não lembra. E ficou naquela briga e eu começando a passar mal e tal, porque meu corpo já estava precisando de cortisol. E eu falo, né, por essa e muitas outras experiências, que não é só o estresse infeccioso e de alguma cirurgia que atacam a gente, não. Esses estresses emocionais, quando são muito graves, realmente precisa de uma... Esses eu acho que são os micos que eu separei para hoje. Bom, espero colecionar mais. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, compartilhe o vídeo com os amigos, deixe seu like e siga a gente, pand.raros, nas redes sociais, Instagram e Facebook. Beijos e até o próximo vídeo.